Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, meu nome é Stephanie Cerqueira e está começando mais um episódio do programa Entrevista. A nossa convidada é Marina Conruian. Ela é poetisa, escritora e autora do livro Datas Comemorativas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Você pode contar sobre o que é o livro Datas Comemorativas? Então, o livro é uma seleção de 52 poemas, como no ano tem 52 semanas, né? Então, cada semana eu escolhi uma data comemorativa daquela semana do ano e o poema trata sobre o tema, né? Então, são datas comemorativas, como eu coloquei, marinadas em poemas, né? Um jogo de palavra com o meu nome. Que legal. Você fez 52 poemas neste livro. Você pode dizer qual você mais gostou e por quê? Bom, todos, né, são importantes, mas tem um, por exemplo, né, que trata, assim, da 23ª semana, celebração 12 meses por ano. Ou então tem um também que fala boas festas sempre. São poemas que eles justamente mostram datas comemorativas especiais durante o ano, que a gente pode comemorar, pode celebrar, pode fazer desses dias que o Senhor Deus fez para nos alegrar e nos regozijar nele. Uma vez eu fiz um que não está aqui, em Levíticos, Números, onde o Senhor instituiu festas, né? E dias, horários para se celebrar, para se orar, para se sacrificar. Então, a gente percebe que Deus dá esse valor para as datas, né? Para os momentos especiais. Então, acredito que foi isso também que esses poemas e outros, né, refletem a respeito das datas comemorativas. Que bacana. Há algum poema que tenha uma história especial por trás dele que você queira contar pra gente? Olha, aqui só tem 52, né? Mas assim, vamos dizer que como eu escrevo desde a adolescência, quando eu creio que Deus me abençoou com esse dom, devem ter uns 200, 300 poemas ao todo. E um deles que eu considero assim uma história, algo muito importante para mim, foi uma noite, eu estava trabalhando por 2 anos na gestão de uma ONG, né? E inclusive chamava AME. E foi uma experiência muito nova para mim, muito importante. E no fim do ano eu senti de escrever sobre a questão do amar, que aquele período ali gerindo aquela instituição, eu aprendi a amar de uma forma diferente. E eu nunca tinha escrevido em formas de provérbios. E aí eu comecei a escrever, uma linha falava do amor natural e a segunda linha um amor sobrenatural. Tipo assim, a primeira linha era o andar a primeira milha e a segunda linha o andar a segunda milha. Então foi fluindo, não parava, era vários provérbios de 2 versos cada, né? E logo em seguida, para o ano seguinte, eu fui comunicada que não ia mais continuar naquela instituição, né? Havia encerrado o tempo. Então, parece que foi assim, Deus me dando tudo que naquele período eu tinha aprendido, tudo que Ele queria, né, falar comigo, preparando-me, né, para a notícia de que para o ano seguinte eu não estaria mais lá. Então, tudo tem o tempo de Deus, o propósito de Deus. Então, foi muito bonito aquela seleção de provérbios que Ele me deu. Que legal. Quem sabe fica para outro volume, porque esse é só o volume 1, né? Os próximos provavelmente vão ter outros temas. Sim. E aí a gente vai encaixando os 300 numa coleção de poemas. Sim, muito bom. Como você acha que a poesia pode levar o evangelho? Você pode comentar sobre o assunto? Então, tudo é cada um tem a sua maneira, né, de falar. Uns levam o evangelho pela música, outros pela pregação, outros pelo próprio testemunho, às vezes sem palavras. Então, eu creio que o Senhor me deu essa ferramenta, né, de usar a poesia, a palavra em si, né? A minha linguagem de amor é palavras, então eu comunico pela palavra. Inclusive, muitas coisas assim que eu escrevi também foi quando eu presenteava alguém.
até talvez pode ser um dos volumes que eu tenho o desejo de fazer, são poemas que falam, presentes que falam. Então, assim, se eu te desse um guarda-chuva de presente, eu evangelizava ilustrando a espiritualidade do guarda-chuva, entendeu? Então, vários presentes, um espelho, uma bolsa, um livro, tudo que eu dava de presente, eu fazia uma analogia, né? Uma comparação daquele presente físico, material, com o propósito espiritual de Deus na vida, né, da pessoa. Assim, eu pensei também em evangelizar com poemas, por exemplo, às vezes a gente dá uma carona, às vezes a gente compra alguma coisa, então é como se fosse um folheto, né? Você entrega algo que você escreveu, uma carta de amor, um poema, uma mensagem, por escrito a gente pode levar a palavra do Senhor. Aliás, o Senhor nos evangelizou pela palavra, né? Pela Bíblia. Então, é dessa forma que eu vejo. E você se inspirou para escrever? Você se inspirou em algum livro da Bíblia? Desde o começo da sua história na escrita, né, na poesia, como que foi? Você pode contar essa história? Sim, então, quando eu comecei, para dizer a verdade, me converti adolescente ainda. Eu não sabia nem fazer redação na escola, começar a acabar, era ruim nisso. Mas teve um dia que eu sentei e comecei a escrever. Parece que eu estava, né, transferindo para o papel que eu estava sentindo. E saiu algo diferente, novo, que parecia que eu dizia, não fui eu que escrevi, né? E isso começou a ser habitual, eu começar a escrever. E aí, na verdade, muitas foram engavetando, foram guardando. Mas quando surgiu a oportunidade de editar, porque sempre todo mundo falava, né? Você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Tentei algumas vezes, mas não deu certo, porque eu acredito que Deus tem o tempo e o modo certo para todas as coisas. Fazem 2 anos que eu mudei para a praia, então estou numa vida mais, né, sossegada, mas que eu sempre sonhava, né, passar ao fim da minha vida num lugar assim, bucólico, tranquilo, escrevendo. E aí, quando foi essa mudança, eu tive um apoio, principalmente do meu filho. Mãe, vamos editar, é o tempo, vamos publicar. E quando nós pensamos na capa, eu me inspirei, você falou de um livro da Bíblia, né? Os Salmos 45:1, que diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, escrevo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, por isso que a capa é uma pena, né? E até eu coloquei, eu sou apenas a pena. Se quiser mostrar de novo no vídeo. No vídeo, então, é a pena, que eu quero ser essa pena, né? Que o Senhor tome na mão dele e que eu escreva inspirada por ele. Então, como são poemas, os salmos são poemas, né? Se a gente for ver em que livro se inspiraria, né? Seria nesse sentido no livro dos Salmos. E como o salmista pedindo, né? Que eu seja uma pena de um habilidoso escritor. Que lindo. E o que te inspirou a escrever esse livro? Por que esse título? Você pode contar pra gente? Então, como eu te disse, eu tinha vários poemas, mensagens, textos. E, na verdade, em 2018, eu comecei a escrever mais devocionais. Estudos bíblicos sobre as passagens do Evangelho. Então, em 2018, eu escrevi sobre os milagres que Jesus fez. Depois gostei tanto da experiência, falei, vou continuar. Em 2019, escrevi sobre as parábolas que Jesus fez. E também, assim, em esquema de 52, uma por semana. Todo sábado eu publicava uma mensagem dessa. Depois, no 3º ano, foi o que Jesus é, 52 atributos dele. Depois foi o que Jesus nos deu, o seu legado. E achei que tinha completado os 4 evangelhos, mas eu falei, acho que ainda tem passagens que eu não comentei, né? Aí eu fiz mais um ano, passando um pente fino, e escrevi também sobre outros temas dos evangelhos. Ou seja, ficaram 260 reflexões dos 4 evangelhos em um. Eu comecei a estudar simultaneamente. Então, na verdade, quando concluí esse trabalho, que eu falei, nossa, isso daria uma bela de uma coleção, né, de 5 volumes. E como era uma coisa muito grande, eu falei, vamos começar como um teste com os poemas.
Então, esse aqui seria como uma entrada, né? Um couvert. Foi uma experiência que a gente quis ver como funciona, como é isso, né? E o prato principal, se Deus quiser, sairá esse ano. Estamos orando por isso, né? Para que seja esses 5 volumes dos 4 evangelhos. E então foi daí que surgiu essa ideia. Então, esse aqui é o primeiro volume de uma série de poemas temáticos. Esse tema do primeiro volume são datas comemorativas, como eu já expliquei. Os próximos volumes, como eu falei, provavelmente vai ser esse dos presentes. Na verdade, o volume 2 eu tenho intenção de que seja só para Jesus. Todos os poemas que eu fiz revelando sobre ele, falando sobre ele, né? Até porque os 4 evangelhos, o foco, o centro é Jesus. Então, seria acompanhando a coleção da outra série, que seria de estudos, de 5 volumes. Então, é esse o plano, né? Esse aqui é um começo. Eu espero tudo que o Senhor me deu e ainda, eu creio, vai continuar dando, que eu possa ir entregar para o reino, para o corpo de Cristo e edificar tantas vidas e glorificar o nome dele. E para terminar, você poderia recitar o poema que mais te marcou? Olha, eu separei um aqui para recitar. Talvez não seja o que mais me marcou, porque, como eu falei, cada um tem sua história, tem a sua marca. Mas esse aqui está na data do Dia do Escritor. Então, ele expressa um pouco do que é esse meu propósito de escrever, como surgiu de uma maneira poética, né? Para quem não sabe, Dia do Escritor é dia 25 de julho. Então, eu escrevi assim: hoje, dia 25 de julho, é celebrado o Dia do Escritor. E este poema, neste dia e neste espaço, é por este fator. Não que eu seja uma escritora profissional, mas certamente pessoal. Nem tampouco famosa, mas com as palavras muito zelosa. Comecei a escrever quando conheci e li as escrituras sagradas. E me identifiquei com o verbo da vida em suas linhas pautadas. Amei o escritor da história, da lei, das profecias e da linda poesia. O Deus da palavra viva, da verdade e nunca da heresia. Minha homenagem àquele que escreveu os estatutos nas tábuas da lei. Meu louvor ao que escreveu na parede de um palácio o enigma para um rei. Minha admiração ao que escrevia na areia para os que tinham pedras na mão. Meu reconhecimento ao que escreveu toda a minha vida em seu coração. Assim quero imitá-lo e fazer das minhas palavras um salmo de louvor. Seguir seu exemplo e imprimir nesses versos minha carta de amor. Registrar com as letras meus sinais de apreciação e agradecimento. E me comunicar com ele, para dele comunicar aqui seu pensamento. E hoje, como oferta de amor por este dom, dedico a ele este livro inicial, confiando que será o primeiro de muitos realizando um sonho espiritual. Assim, o que começou com um blog e continuou pelas redes sociais, o que sempre foi dele, por ele e para ele, agora temos em mãos presenciais. Obrigada, viu? Muito boa a entrevista. Eu te agradeço pela entrevista. E no programa Entrevista de hoje, conversamos com Marina Cunhuian. Ela é escritora, poetisa e autora do livro Datas Comemorativas e Serva de Jesus Cristo. Muito obrigada pela sua presença e participação no programa Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Amém, eu que agradeço. Deus abençoe. Se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Thiago Lisa. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.